Oi, gente! E aí? Vocês estão empolgados para começarmos? Agora que já vimos como será a dinâmica do curso, vamos começar a colocar a mão na massa? O Gustavo me passou tudo o que eu preciso desenvolver. O primeiro passo é a escolha do tema e eu já fiz o meu. Vou te mostrar como foi. Vamos lá? O que tive que fazer foi responder algumas perguntas que me ajudaram a encontrar opções interessantes de tema para desenvolver. No material complementar dessa aula tem um Canvas com essas perguntas. Você pode baixar esse material e ir acompanhando com ele. Antes de começar a refletir sobre as perguntas, eu escolhi um cantinho mais tranquilo da minha casa, separei uma garrafinha com água, afinal hidratação é fundamental, e um caderninho para anotar todas as minhas primeiras ideias. Então, eu comecei pensando nos assuntos que eu mais gosto de ler e estudar. Eu tentei listar tudo: inovação, gerenciamento de risco, desempenho organizacional, histórias do Holocausto. Eu realmente listei tudo que eu gosto de ler, sem fazer nenhuma crítica. Depois, eu comecei a pensar nas pessoas próximas a mim que poderiam me ajudar com estes assuntos. Pensei nos meus professores da graduação e do mestrado, pensei nos meus colegas de trabalho, nos meus parentes e amigos, sempre tentando associar cada um deles aos temas que eu havia listado. Com isso, eu já comecei a eliminar alguns daqueles assuntos que listei anteriormente, pois percebi que não teria muitas pessoas que pudessem me ajudar a avançar na temática. O passo seguinte foi identificar as referências clássicas para cada um deste assunto. O Gustavo havia sugerido que eu começasse com os livros mais importantes das áreas e seus autores, e que já buscasse a ajuda daquelas pessoas próximas para essa atividade. E eu fiz isso. Então, depois de ler um pouco desses clássicos, comecei a identificar o que está em alta sobre cada um daqueles temas que eu ainda não havia eliminado. Também recorri às pessoas para que me ajudassem e listei tudo. Por fim, refleti sobre a relevância prática dos assuntos que ainda estavam listados. Mais uma vez, tive a ajuda das pessoas. Por exemplo, perguntei a antigos colegas de trabalho quais os problemas que eles enfrentam no seu dia a dia. Perguntei aos meus ex-professores quais eram as tendências das suas áreas. E com isso cheguei ao meu tema escolhido. Vamos ver como ficou o meu Canvas? Eu peguei a lista de assuntos do meu interesse e coloquei cada um com post-it de cor diferente. E assim, eu consegui identificar facilmente a relação entre as respostas a cada pergunta pela cor do post-it. Eu elenquei as pessoas que poderiam me ajudar em cada um daqueles temas e nessa etapa já consegui eliminar algumas alternativas. Listei também as referências clássicas e o que está em alta para cada um dos temas que restaram. Por fim, identifiquei a relevância prática dos assuntos e cheguei ao meu tema. Eu mandei esse material para o Gustavo. Vamos ver o que ele achou? Mariana, parabéns! Você começou muito bem. Com certeza quem está nos assistindo também vai conseguir. Afinal, esse método mostra que a produção científica e tecnológica não é nenhum bicho de sete cabeças. Quem está começando tem muita ansiedade em ver um produto final realizado e muitas vezes acaba atropelando etapas importantes do processo como essa, a escolha do tema. Respondendo às 5 perguntas propostas, você conseguirá escolher um tema com o qual você tenha afinidade, para o qual você tenha suporte e que seja relevante e atual. Ter afinidade com o tema é importante, pois você precisará ler bastante. Então, é melhor escolher algo que te dê prazer. Pessoas que te deem suporte são importantes para você discutir seu tema, ampliar seu entendimento e encontrar atalhos para chegar às referências e aos dados necessários à sua pesquisa. Aqui vai uma dica. As mídias sociais podem potencializar esse suporte. Dê uma olhada naquelas que são específicas de pesquisadores, como o ResearchGate e o Mendeley. Mas não ignore os grupos do LinkedIn ou até o Facebook, por exemplo. E lembre que seu trabalho será tecnológico. Então busque as comunidades de prática relacionadas ao seu tema também. Assim, você terá muito mais chance de se inserir nas discussões atuais e relevantes sobre o tema escolhido. Então vamos lá. Você deve focar no tripé: leitura, pessoas e relevância para definir o seu tema.
e ao defini-lo, escreva-o bem grande em um lugar em que você possa ler todos os dias. Assim você terá menos chance de se desviar do seu tema à medida em que estiver avançando na leitura. Toda vez que você ficar na dúvida a respeito da contribuição de um dado material, leia seu tema e avalie se é aderente. Vamos revisar o que fizemos até aqui? A escolha do tema é a primeira função do pesquisador ao elaborar um projeto de pesquisa. No nosso caso, que estamos desenvolvendo um projeto tecnológico, é fundamental propor uma solução para um problema de ordem prática identificado. E para isso, é necessário definir um tema. Você pode fazer isso respondendo a 5 perguntas simples. Primeira, quais assuntos você gosta de ler e estudar? Segunda, quem são as pessoas próximas que podem te ajudar com esses assuntos? Terceira, quais as referências clássicas para esses assuntos? Quarta, o que está em alta sobre esses assuntos? E quinta, qual a relevância prática desses assuntos? Depois disso, pensando nas suas respostas, defina um tema, escrevendo-o em até 12 palavras. Observe que ainda não é a definição de um problema, mas de temática. Estamos definindo o assunto que deve ter caráter mais geral e mais abrangente do que o problema de pesquisa, ok? Na próxima aula, o Daniel Armon falará sobre contextualização. Mas agora é a sua vez. Complete todas as tarefas dessa etapa. Você vai ficar mais perto do seu artigo tecnológico do que você imagina. Bom trabalho e até a próxima aula!